Olá, bom dia! Está no ar mais um programa Clube da Bola, iniciando mais uma semana. Hoje é segunda-feira. Vamos falar bastante sobre Campeonato Brasileiro, que foi uma rodada meio fraca, né? Para os grandes paulistas. A gente vai mostrar os lances daqui a pouquinho. Teve também clássico na Europa. A gente sabe que as equipes europeias estão tendo alguns jogos, né? Como preparação para os campeonatos que estão por vir. E vamos falar sobre isso e mostrar os lances aqui, os principais lances do Campeonato Brasileiro, diretamente dos estúdios da TV Rio Preto, lembrando com transmissão pelo canal 7 da NET e também ao vivo no meu Facebook, que é o Juliana Araújo. E vamos começar falando então, como eu já dizia, né, tivemos 3-0 nesse final de semana. Santos, Corinthians e Palmeiras não conseguiram sair do zero, contra Botafogo, Atlético Paranaense e América Mineiro, respectivamente. E o único que venceu e assumiu agora a liderança, está muito bem no campeonato, é o São Paulo, que esse sim teve gols. E por falar nisso, vamos começar com o São Paulo então, já que foi o jogo aí mais interessante, emocionante nesse final de semana. O São Paulo, no Morumbi, enfrentou a equipe do Vasco da Gama, o Vasco da Gama, jogando fora de casa contra o São Paulo. Esse foi o gol, na verdade, esse foi o gol de empate já. O Iago Pikachu, né, que vem sendo o principal jogador do Vasco, é o que mais, o Diego tá rindo aqui do nome dele, é esse aí, Diego, é Iago Pikachu. E aí, o Iago Pikachu é quem vem marcando os gols do Vasco, hein? Marcou contra o Corinthians, marcou contra o São Paulo, porém, não tá dando sorte aí a equipe dele. E esse aí sim, ó, o gol do Rojas, o Rojas, excelente contratação do São Paulo, veio em menos de um mês, quase um mês de São Paulo, nem isso, para falar a verdade. E está fazendo excelentes jogos e abriu o placar contra o Vasco da Gama. Esse é o gol do Rojas, comemorou demais com os companheiros, aqueles tapinhas na cabeça, né? Que a gente está acostumado, toda comemoração tem isso. E foi um lance aí um pouco de falta de sorte também do Vasco, né? A gente vê que o zagueiro tenta tirar, a bola bate nele, bate no Rojas e acaba entrando no gol. Mas, não teve jeito, quase o zagueiro foi tentar tirar, acabou se complicando e o São Paulo abriu o placar aí, ó. A posição era legal. Esse é o gol do Pikachu. A posição era legal, ele vem de trás do jogador São Paulino. Olha que bonito lançamento para o Iago Pikachu. E a gente percebe que foi totalmente legal o lance. Aliás, bom lance, boa trama aí do ataque do Vasco. Nesse momento, o Iago Pikachu empatava 1-1. São Paulo e Vasco. Nesse momento, o São Paulo empatava com o Flamengo em número de pontos, porém não assumia a liderança por causa do saldo de gols. Só que o Trellis, no estrangeiro, o Trellis também, foi quem decidiu para o São Paulo numa bela cabeçada, ó. Pegou em cheio, bonito lance, sem chance alguma, parece que encobriu o goleirão do Vasco da Gama. E excelente gol aí do Trellis, que foi que decidiu a partida. E quem decidiu, olha aí, ó, vai ter dancinha, ó, realmente o momento do São Paulo é maravilhoso. Aliás, há muito tempo o São Paulo não chegava, se não me engano, 123 rodadas no total, o São Paulo não chegava à liderança de um campeonato brasileiro. Mas ontem foi assim, ó. Beneficiado pela derrota do Flamengo, o Flamengo perdeu fora de casa, lá no Sul contra o Grêmio, 2-0 para o Grêmio. E com a derrota do Flamengo e essa vitória importante do São Paulo, o São Paulo passa um ponto à frente do Flamengo e assume a liderança do campeonato. Esse campeonato que está desde o início pau a pau ali. Flamengo até hoje tinha sido líder, São Paulo sempre na cola. E pela primeira vez o São Paulo passa o Flamengo na liderança do Brasileirão 2018. Olha, um bonito lance do Trellis, excelente atacante, excelente centroavante. E comemorou demais aí. E essa então foi a vitória do São Paulo. Vitória e liderança assumida. Parabéns ao São Paulo pela excelente campanha que vem fazendo. O São Paulo que teve uma baixa. Ontem o Éder Militão, o Militão, dos principais jogadores do São Paulo nessa temporada e na temporada passada, foi para o Porto. E nesse jogo aí, nessa vitória contra o Vasco, ele se despediu do futebol brasileiro, foi lá para Portugal. E aí vai deixar saudades aí para o São Paulo. E para o lugar dele está vindo Bruno Pérez, aquele lateral que jogou no Santos, estava na Europa. E vem aí para o lugar do Éder Militão. Agora, tirando esse jogo do São Paulo, vamos começar pelo Santos. Botafogo e Santos no Rio de Janeiro. O jogo teve polêmica, teve um gol anulado do Botafogo. Para mim, mal anulado, mas pode ser também uma questão de interpretação do árbitro. Foi mais isso, a gente vai ver. Mas foi só também, logo a gente vê esse lance. Fato é que o jogo foi morno. Tanto o Botafogo quanto o Santos não criaram tantas oportunidades, né? A melhor delas do Botafogo foi o gol
em que foi marcado o impedimento. O Santos teve oportunidades de empatar, poderia até ter saído à frente do placar. O Santos perdeu um gol, se não me engano, ali em cima da linha, quando o jogo estava 0-0 já no primeiro tempo. E aí, ó, a gente vê o Botafogo, ó, o Santos com tudo pro ataque para cima, tudo pro ataque em cima do Botafogo. E nesse jogo de 0-0, o Santos agora sob o comando do Cuca, né? Recentemente Jair Ventura deixou a equipe santista, foi demitido, e agora o Cuca vem para o comando do Santos, lembrando que já foram 2 jogos, e ainda o Santos não venceu, perdeu para o Cruzeiro na Copa do Brasil e empatou esse jogo com o Botafogo em 0-0. Olha, essa foi uma excelente defesa do goleiro Vanderlei, a gente sabe, né? Excelente goleiro também, um dos principais destaques do Santos nas últimas temporadas, ó, fez uma bonita defesa. Mas esses lances mesmo foram lances esporádicos mesmo. Na partida, alguns lampejos que o time tinha, eles conseguiam chegar ao ataque. Aí o Tite observando, o Tite ao lado do filho, observando os jogos. O Tite que renovou o contrato com a seleção, né? Então gosta de estar sempre observando os destaques do campeonato, para quem sabe numa possível Copa. Olha esse lance, ó, o zagueiro do Santos tira. Na verdade, o zagueiro não, né? O jogador do Santos tira. Vamos só aguardando o lance do gol, que foi o único lance assim mais importante e polêmico. Ó. Enquanto isso, olha essa chance perdida pelo Botafogo, mas parece que já estava sendo marcada a falta no atleta. A gente vê que a gente percebe pelas oportunidades do jogo que o Botafogo atacou mais, só que não conseguiu também furar a defesa do Santos. Essa passou muito perto do Vanderlei, essa que nós vimos há pouco. Olha aí, ó, essa foi a melhor chance do Santos. Olha só, a bola bate no travessão, sobra ali livre e ele cabeceia em cima do goleirão do Botafogo. Esse lance foi de todo o jogo o mais perdido, vamos dizer assim, pelas equipes. Nesse momento o Santos poderia ter feito 1-0, o Santos vencendo a partida daria uma tranquilidade aí, né, para o segmento do Cuca. E olha aí, ó, esse foi o gol, ó. Repare aí no lance. A bola acaba sobrando aí pro Botafogo, faz o gol. O que o árbitro interpretou? Esse jogador que fez o gol não estava impedido, pelo contrário, posição legalíssima. Mas o jogador que vinha ao seu lado estava. E o que acontece? O árbitro interpretou que o outro jogador acabou participando, influenciando de certa forma na jogada. Eu não acho que tenha influenciado. É que assim, parece que ele vai em direção à bola, então para o árbitro dar a entender que ele pode ter, de certa forma, influenciado no lance. É de certa forma duvidoso, eu não daria impedimento se fosse o árbitro. Ao mesmo tempo, a gente pode até entender a decisão dele, que foi exatamente essa. Ele viu essa jogada de corpo, ele entendeu que acabou influenciando para que a bola sobrasse para o jogador do Botafogo fazer o gol. E aí teve muita reclamação, ó, muita mesmo, mas de nada adiantou, ficou, se não me engano, uns 10 minutos ali, ó. Todo mundo reclamando, o Botafogo gesticulando bastante, argumentando bastante. É uma confusão, né? A gente sabe que Copa, a gente tem visto bastante o árbitro de vídeo atuando, né? Só que, por enquanto, ele existe só na Copa do Brasil. Aqui no Brasil é só pela Copa do Brasil. Ainda não temos essa tecnologia no Campeonato Brasileiro. Tecnologia que num lance desse, ó, já teria ajudado, teria esclarecido qualquer dúvida sobre isso. Mas fato é que aí comemorou muito o Botafogo, mas o gol não valeu. E o resultado final foi mesmo 0-0. Resultado péssimo para as duas equipes, péssimo para o Santos, que continua na zona de rebaixamento, e péssimo também para o Botafogo, que não saiu do lugar, está na parte intermediária da tabela, sem grandes pretensões ainda no momento. É isso aí, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai mostrar os lances de Palmeiras e América Mineiro. O Palmeiras perdeu mais um pênalti, mais uma vez, e acabou não conseguindo a vitória. E também o Corinthians, que empatou em casa com o Atlético Paranaense. Voltamos já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo?
E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Violência contra a mulher. Se você é vítima ou sabe de algum caso de violência contra a mulher, denuncie. Sua identidade será mantida em sigilo. A Lei Maria da Penha é rigorosa e pune a violência física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual. Não se cale diante da covardia. Ligue 180, o telefone da esperança para a mulher vítima de violência. Estamos de volta, vamos começar falando agora nesse segundo bloco do Corinthians que em casa enfrentou o Atlético Paranaense, resultado também 0-0, o Romero, né, que vem sendo destaque da equipe do Corinthians, teve uma atuação apagada, aliás, as duas equipes tiveram uma atuação fraca, né, igual eu gosto de dizer, esse fim de semana, se você juntar os jogos de Corinthians, Santos e Palmeiras, não dá um jogo que tenha valido a pena assistir, viu, de verdade. E, aliás, foram poucas oportunidades criadas também. O Corinthians até teve, eu falava do Romero, teve uma boa chance com o Romero, acho que foi a melhor do Corinthians em todo o jogo, que a bola acabou subindo um pouquinho. Esse aí é o Pedrinho, um dos destaques do time do Corinthians, jovem menino, garoto Pedrinho. O Osmar Loss, que antes da parada para a Copa, vinha de uma trajetória muito ruim, sem vitórias. Na volta da Copa, com destaque para o Romero, o time melhorou, evoluiu bastante, cresceu na tabela e no campeonato. Mas nesse jogo, especificamente contra o Atlético Paranaense, a coisa não aconteceu. Olha que defesa bonita do goleiro Cássio. Bela defesa. A gente pode ver alguns lances e pensar, pô, criaram oportunidades, criaram. Mas o jogo em si, foram poucas oportunidades, foi um jogo realmente morno. E olha aí, ó, o Cássio, ó, aproveitou, tentou dar um lançamento ali, acabou não dando certo. Pediu desculpa ali para os companheiros. Olha esse lance aí o ataque do Atlético Paranaense, o Cássio saiu ali no corpo a corpo com o jogador. Tentou dar um toquinho por cima ali do Cássio, né? O atleta do Atlético Paranaense, mas o Cássio esperto acabou atirando a bola para frente. E olha aí, o Atlético Paranaense no lance, ó, uma das melhores chances no Atlético, a defesa do Corinthians tira, e na sobra, o ataque do Atlético Paranaense é bloqueado. Ó, esse lance foi bastante intenso, ó. Pressão total do Atlético Paranaense para cima do Corinthians nesse momento. Mas a defesa do Corinthians trabalhou bem, olha só, esse lance foi um bate-rebate também. Quase, melhor chance para o Atlético Paranaense conseguir um gol. E esse é um ataque do Corinthians, ó. Esse é o lance que eu disse, olha que chute do Romero, ó. Foi o melhor lance do Corinthians no jogo, belo chute do Romero. Quase que ele consegue fazer mais um gol aí com a camisa do Corinthians. Mas dessa vez, o goleirão do Atlético, o goleiro Santos, subiu firme para fazer a defesa. E aí, segundo tempo, o Atlético Paranaense tentando surpreender o Corinthians, ligeiramente melhor, jogando fora de casa, tentando o seu gol, mas ficou por isso mesmo. Poucas oportunidades criadas, poucos momentos de pressão das equipes, e o resultado final, aí o Cássio fazendo mais uma defesa, o resultado final ficou mesmo 0-0, assim como Botafogo e Santos. E segue ali os dois times, o Atlético Paranaense na parte de baixo da tabela, não vem bem no Campeonato Atlético, e o Corinthians ali na parte intermediária, tentando aí uma evolução, acabou podia ter subido mais a tabela, mas foi brecado aí por esse empate em casa. Então, e o outro jogo também, que eu ia dizendo, o Palmeiras, mais um 0-0, pois é, só o São Paulo mesmo salvou. Só que poderia ter sido bem diferente se o Palmeiras, pelo segundo jogo consecutivo, não tivesse perdido um pênalti. A situação está feia, o Palmeiras não consegue achar o batedor ideal aí para os pênaltis. Ó. Palmeiras que vem mantendo esse
estilo de jogo, essas características toda a partida, começa bem, começa melhor no ataque, perde muitas oportunidades, como essa que a gente acabou de ver, e acaba às vezes ou tomando gol numa bobeira, ou ficando no empate, né? Terceiro empate consecutivo do Palmeiras. O último tinha sido pela Copa do Brasil contra o Bahia. Aí o goleiro Everton. Ó. No geral, na totalidade do jogo, o Palmeiras foi melhor, teve mais oportunidades. O América Mineiro quem parecia que jogava fora de casa, esperava mais, aguardava mais o Palmeiras, esperando um contra-ataque. Só que nem o contra-ataque chegou certeiro. Ó. Essa foi uma bonita defesa, ó. Bateu, se não me engano, no peito aí do Everton, que ficou sentindo um pouco o lance. Bateu forte mesmo, mas não foi nada sério. Esse é um dos melhores ataques do América Mineiro no primeiro tempo, que surgiu, como eu já disse, num lance de contra-ataque. E olha aí, ó, lembrando, claro, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, de volta à equipe palmeirense, né? Tá chegando agora, tá estudando ainda a sua equipe. Olha aí a marcação do pênalti, ó, marcou firmemente. Isso aí, ó, o Ferraz. Mais uma vez, o Ferraz, que costuma chegar duro nos lances, ó, acabou acertando o Moisés ali, o Moisés que sairia um pouco depois, né? Machucado, acabou seguindo a lesão. E foi pênalti, claro, a gente vê que o Moisés, ó, parece que tenta driblar e acaba tendo toquinho ali por baixo. Pênalti claríssimo, o juiz não teve dúvida alguma para marcar. Só que aí o que aconteceu? O Jean foi para a cobrança e acabou perdendo o pênalti, defesa do goleiro João Ricardo. Foi uma boa defesa, um pouco adiantado ali o goleirão, né? Mas hoje em dia a gente tem essa tolerância do goleirão poder dar um passinho, né? Mas ao meu ver estava além de um passinho, né? Mas não muda o fato de que o Jean cobrou muito mal o pênalti. O Jean, que é um bom batedor, tem um histórico bom de cobranças, mas nessa, ó, bateu mal, bateu fraco. E o goleirão também, bastante adiantadinho, acabou fazendo a defesa. Mas foi um chute muito fraco, uma finalização muito ruim do Jean, não justifica. E o Palmeiras, fato é que precisa encontrar uma estabilidade aí no campeonato. Palmeiras que a gente sabe que tem um bom elenco, agora tem um grande treinador, um treinador de nome, mas precisa acertar muitos pontos aí, principalmente o ataque. O maior problema do Palmeiras era a defesa, a gente sabe, né? A defesa tomava muitos gols. Agora a defesa não toma gol há 3 jogos, só que o ataque está deixando a desejar. E aí no segundo tempo, ó, o América Mineiro, no segundo tempo o América Mineiro equilibrou mais as ações, essa foi a melhor chance deles no jogo. Chance claríssima, a bola batendo na trave ali, próximo ao travessão. Esse lance aí foi perigoso, assustou a equipe palmeirense. No segundo tempo, né, já que o Palmeiras não abriu o placar, o América Mineiro, sentiu que poderia avançar um pouco mais e deu mais trabalho. Aí o Palmeiras tentou equilibrar as ações, foi para cima, ó, teve esse chute fraco também com o Lucas Lima, mas nada, nenhuma oportunidade perdida grande que você possa ter, que possa ter dado esperanças ao palmeirense, né? Olha só esses lances de bate-rebate na área, só passou perto do gol do Everton, com o Carlinhos, ó, finalização do Carlinhos. Mas é isso aí, esse é o Palmeiras, né, com seus bons jogadores, né, o time mais estabilizado financeiramente, que paga os salários em dia, só que não vem demonstrando esse poder todo dentro de campo. Contrata bons jogadores, mas ainda falta aquela equipe arrumadinha ali. É para isso que o Filipão, experiente Filipão, veio. E vamos ver aí o que aguarda. O Palmeiras, que agora meio de semana tem jogo importante pela Libertadores da América, hein? Cerro Porteño e Palmeiras lá no Paraguai. E o Palmeiras tem que consertar muita coisa aí se quiser pensar numa classificação para a próxima fase. Lembrando que o jogo da volta vai ser no Allianz Parque. Agora, então, vamos falar do futebol europeu, que eu vinha dizendo, né? O Real Madrid, agora sem Cristiano Ronaldo, enfrentou a Juventus, que é o atual time do Cristiano Ronaldo. Porém, Cristiano Ronaldo não jogou ainda, já foi apresentado e tudo mais, mas ainda não jogou. É como a gente fala, jogo preparatório, né? Só que esse jogo foi nada mais nada menos com Real Madrid e Juventus, né? 2 times aí que vêm fortíssimos. O Real Madrid, agora com o garoto Vinícius Júnior, a gente sabe Vinícius Júnior, ex-Flamengo, que inclusive entrou, deu uma assistência nesse jogo, foi muito bem o menino. E tem também, a gente sabe que o Rodrigo, né? O Rodrigo dos Santos também já está acertado com o Real Madrid, só que fica no peixe até 2019, até o início de 2019. E aí, jogo em ritmo de treinamento, reafirma, ainda sem Cristiano Ronaldo. Quem abriu o placar foi a Juventus, que a gente vai ver logo mais. Olha aí, ó. Aliás, já abriu o placar aí a Juventus, ó. Olha só, hein? O jogador do Real Madrid acaba colaborando ali, ó. A bola bate nele, engana o goleirão. Acho que tá mais para gol contra ali do jogador do Real Madrid. E aí o Juventus, ó.
Juventus que agora, já contando, acho que já conta com o Cristiano Ronaldo na próxima partida. E aí o Real Madrid foi para cima, o Real Madrid, que também tem uma grande equipe, perdeu o Cristiano Ronaldo, mas manteve bons jogadores, inclusive o Vinícius Júnior, que fez uma boa partida. Esse aí o Bale, ó, gol do Gareth Bale, o inglês Bale, bateu muito bem na bola também, ó, sem chance nenhuma para o goleirão. Nesse momento era o empate, 1-1, e o Real Madrid vai virar essa partida, foi 3-1 para o Real Madrid. O Vinícius Júnior entrou no segundo tempo e deu assistência para um dos gols do time madrilenho. Ó. Esse o segundo gol do Real, ó. Gol do Asensio, que comemorou demais aí, ó, com o Vinícius Júnior. Ó. Assistência do Vinícius Júnior, bonita finalização do Asensio. Nesse momento, 2-1, virada do Real Madrid. Comemorou bastante com o brasileiro ali, o Asensio. Muitos abraços, muita felicidade, ó. É sempre muito importante, né? Apesar de ser só um jogo preparatório, foi contra o Juventus. É sempre muito importante e motivante uma vitória como essa do Real Madrid de virada. Vamos ver, né, se com o Cristiano Ronaldo no ataque, a Juventus vai melhorar. E se a gente vai ter esse encontro aí mais para frente também, entre Real Madrid e Juventus. Nesse momento, o Real Madrid no ataque. O Real Madrid com uma equipe que já vem mais entrosada, né, que foi campeã da Champions League, já está mais entrosada. E esse entrosamento acabou fazendo a diferença. E esse gol aí, ó, infelizmente, mais um gol do Asensio, aliás, ó, 2 gols do Asensio na partida. Foi vamos dizer que foi uma falha ali, né? Um frango do goleiro ali, poderia ter agarrado e ficado com essa bola. E olha aí, ó, Vinícius Júnior, ó, a gente vê que ele não fez gol, mas deu aquela assistência, se movimentou bem, movimentou bastante. Parece que é um jogador que vai ajudar e muito o Real Madrid nessa temporada, assim esperam os seus torcedores. Olha que bonita a jogada do Vinícius Júnior, ó. E aí a Juventus tentou diminuir, tentou ir para cima do Real. Ó, teve algumas oportunidades, essa passou mais ou menos longe do goleirão. E o resultado final, então, foi esse. 3-1 para o Real Madrid, enfrentando pela primeira vez a equipe que tirou o Cristiano Ronaldo, o principal nome, né, o principal craque do seu time. Parecia um Messi aí, ó, o Mbappé aí. Não, mas esse não tem nada a ver com o jogo de hoje. É isso, de hoje não, de ontem, né? Bom, então esses foram os principais jogos desse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e também na Europa. Nosso programa está acabando. Amanhã estaremos de volta, provavelmente, com convidados, que está tendo durante a semana convidados especiais, né, nas mais diversas áreas do esporte. E amanhã, então, a partir das 11 da manhã, a gente está de volta com mais um programa Clube da Bola. Muito obrigada e até amanhã.